Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, sentar cada um nos seus lugares. E prestar atenção aqui, guardar os celulares. Vamos lá? Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer uma filósofa, mulher, viva, nasceu em 1942, norte-americana, e que vai desenvolver um pensamento especialmente na área da filosofia política. E na sua filosofia política, primeiro ela vai defender uma teoria das capacidades. O que é essa teoria das capacidades, segundo a Marta Nussbaum? Todos nós, seres humanos, temos capacidades. Essas capacidades elas precisam ser desenvolvidas ao longo da vida. E a função do Estado na política é justamente dar oportunidade para que a gente desenvolva as nossas capacidades. Então, esse é um princípio básico do Estado. O Estado deve garantir, por exemplo, que a gente cresça com saúde, desenvolva a nossa inteligência através da educação, tenha um lar, tenha uma família, tenha condições para ter uma existência digna, onde a gente possa desenvolver as nossas capacidades. O problema é que no mundo moderno, especialmente na periferia do mundo, isso não acontece. Os bebês, as crianças, desde a mais tenra idade, são privadas de desenvolver suas capacidades. Por quê? Não tem uma alimentação adequada, não tem acesso à saúde, à vacinação, não tem acesso a uma educação, ou às vezes a uma educação de qualidade. E aí, na competição no mercado capitalista, numa sociedade de economia capitalista, os indivíduos que não desenvolvem as suas capacidades não vão ter condições de competir em pé de igualdade. E aí vão ficar para trás. Será que é justiça e meritocracia que existe no mundo? Ou são oportunidades diferentes? Indivíduos que nascem em berço de ouro têm muito mais condições de desenvolver as suas capacidades. E assim, na hora de competir, eles terão uma enorme vantagem. Será que é mérito? É mérito você ter dado a sorte, a cagada de nascer numa família rica? Uma sorte, inclusive, não tive. E sofro por causa disso. Eu tenho desejos de rico, mas uma conta bancária de pobre. Então não tem como ter acesso a muitas das coisas que eu queria fazer. Apesar de que, pensando em outros grupos, eu ainda fui privilegiado. Porque eu tive acesso à saúde, à educação, não tão boa quanto a galera rica, mas tive. Agora tem gente que nem tem acesso a isso. Como é que eu posso achar que eu sou melhor do que eles, que eu tenho mais mérito, apesar de que eu não conquistei nada também grandioso, né? Mas tem gente que já nasce em berço. O próprio Elon Musk é considerado um gênio pela galera aí. Elon Musk é filho de pais que têm minas de diamante na África, um continente que nem é dos europeus, né? Nem é dos norte-americanos. Ele teve toda uma vida de privilégios, de regalias, de oportunidades para desenvolver suas capacidades completamente distintas. Será que é mérito Elon Musk chegar onde chegou? Ou será que é uma sucessão de privilégios, de regalias e de oportunidades que ele teve que a maior parte da população mundial, os 8 bilhões de pessoas que não tiveram e nunca vão ter? Então essa é a teoria das capacidades. A função do Estado deve ser dar oportunidade para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades. Com todo mundo tendo esse direito, esse acesso para poder desenvolver suas capacidades, aí a gente pode falar em meritocracia. Porque aí vai ter uma disputa em pé de igualdade. A gente viu as Olimpíadas aí. Quem foi o país com o maior número de medalhas? Estados Unidos. Por quê? Ou a China. Porque lá eles são geneticamente melhores do que a gente? Não, sim, lá não, porque lá eles têm mais investimento. Porque eles investem pesado. O arroz deles lá é incomparável com o Brasil. Exatamente. Aí não tem como competir, é o dinheiro que faz a diferença. É a grana que faz a diferença nos resultados. Não é porque eles são geneticamente superiores, possuem habilidades
extraordinárias que nenhum outro lugar do planeta pode ter. Isso é investimento, é seleção. Então não é por eles terem uma capacidade muito maior que o resto do mundo, mas é porque eles têm mais dinheiro. E não tem dinheiro, você tem mais condições de poder desenvolver as capacidades. Ela vai falar de justiça social, e a justiça social deve estar intimamente relacionada aos direitos humanos. O problema muitas vezes se dissocia a justiça social dos direitos humanos. A direita, por exemplo, não gosta muito do termo justiça social. Para eles, a justiça social é o livre mercado. É numa situação de livre competição, todos têm a oportunidade de competir. Mas ainda estamos vendo, todos têm a capacidade de competir de forma igual no livre mercado. Então a justiça social é dar às pessoas as condições mínimas para que elas tenham uma vida digna, minimamente digna, minimamente que possa ser reconhecido como uma vida humana capaz de desenvolver as capacidades que todos nós temos. Nós não nascemos pronto para nada, com nenhuma inteligência, nenhuma habilidade especial. A gente vai desenvolver se a gente tiver oportunidade ao longo da nossa vida. E os direitos humanos? Outro nome aí que a direita também não gosta muito. Eles chamam inclusive isso de direitos humanos, como se fosse direito de bandido. Mas isso foi um maior avanço que a modernidade nos trouxe. Porque antes dos direitos humanos, por exemplo, não havia presunção de inocência. Ou seja, você era culpado de antemão. E não tinha nem o direito de provar a sua inocência se você fosse inocente. Agora, com um julgamento, você tem esse direito. Porque o que mais acontece é erros na justiça. Um sujeito que é preso por estupro e não tenha cometido estupro, ele está fudido. Ele vai chegar na cadeia e enfiar um cabo de vassoura no rabo. Vão colocar os aidéticos, os portadores de HIV, para comê-lo e transmitir a AIDS para ele. Vão foder com a vida dele. E aí, depois de 5 anos, como aconteceu num caso recente que eu tinha visto na televisão, depois de 5 anos viram que o retrato falado não era, o negócio estava errado, eles se equivocaram. Depois de o cara ter sua vida completamente destruída. A presunção de inocência é fundamental. E esse é um direito humano básico. Ser tratado com dignidade. Mas que você seja um criminoso violento, o Estado não pode se igualar à violência do criminoso. Porque senão o Estado também se torna um assassino. E uma entidade violenta. Se queremos ensinar que a violência não resolve, você vai punir com violência? Como é que funciona isso? Ou a violência resolve ou não resolve. Se a violência não resolve... Licença, Iago Nicolas. Iago Nicolas. Tá, está te chamando. Ela vai defender uma ética das emoções, uma ética baseada muito mais na compaixão, na indignação diante das injustiças, do que numa ética racional, que é fria e calculista e não resolve os B.O.s. Uma ética das emoções está muito mais ligada às mulheres. Porque a mulher tem esse campo emocional de compaixão, de empatia, muito mais desenvolvido. E ela é uma feminista, apesar de que é uma feminista liberal, é uma feminista que critica as feministas tradicionais da esquerda, que são mais radicais. Ela defende as liberdades, especialmente as liberdades das mulheres. E as emoções, que é uma característica feminina. Os homens que foram frios e calculistas historicamente empreenderam guerras, empreenderam violência ao longo da história. As mulheres, teoricamente, seriam mais compassivas, porque são mais emocionais. Os sexos também são racionais, mas elas flutuam bem com os dois hemisférios do cérebro. Já o homem, ele tem as duas partes muito compartimentadas e geralmente ele age mais de forma lógica e racional. Ela faz uma crítica do relativismo cultural, que é outro aspecto da esquerda contemporânea. Esse relativismo cultural do pós-modernismo levou à crença de que qualquer resposta é válida. E de que qualquer cultura também é válida. Que não devemos julgar as culturas como inferiores ou superiores. Mas isso dá um B.O. danado.
Claro que a gente tem que ter uma medida para poder avaliar isso. Eu não posso querer impor minha cultura, por exemplo, ocidental cristã, sobre a Índia hindu, sobre a China confucionista ou taoísta, sobre o Japão shintoísta. Não posso querer impor minha religião. E não existe não posso dizer que a minha religião é superior, né, para poder, em nome dessa superioridade, eliminar a outra, ou relegar a outra, ou proibir a outra. Mas algumas coisas não tem como a gente negociar. Por exemplo, em nome da religião na África, se arranca o clitóris das meninas. Isso é um absurdo tão grande, mas que é defendido por uma galera também aí, chamados red pills, macho alfa. Porque para eles, o clitóris das mulheres é o que leva elas a vivenciar a hipergamia. O que é hipergamia? A mulher sempre quer um cara melhor. Então, mesmo ela estando no relacionamento, ela está à procura de outro melhor. Se esse outro melhor aparecer, ela te abandona. É por isso que esses caras odeiam mulheres. E aí o clitóris faz com que ela tenha o desejo, né, em atração sexual. Arrancar é uma forma de cortar na raiz, né? O Red Pill defendendo isso. O famoso Renato 38, maluco aí, que tem um monte de gente que assiste vídeo dele e acha que Renato 38 é um dos Red Pills que defende. Ou não defende diretamente, ele falou, tem alguma racionalidade nisso. Então será que dá para defender isso? Será que dá para defender o que acontece também no mundo islâmico, em nome do respeito à religião islâmica, de extermínio de homossexuais, de matar pessoas que são homossexuais, jogá-las em prédio, apedrejá-las? Então isso é problemático. Por isso que ela diz que não dá para defender de forma absoluta o relativismo cultural, que a gente tem que, em alguns aspectos, aceitar que tem coisas que são universais e negociáveis. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à dignidade, o direito à integridade do seu corpo, que são direitos humanos aí, né? Os direitos humanos têm que ser universais. Na filosofia política, ela vai defender a democracia, especialmente aí os direitos das mulheres. As mulheres que historicamente sempre foram excluídas, marginalizadas, que ainda enfrentam problemas na sua liberdade, na sua possibilidade de escolhas, porque a sociedade as discrimina, a sociedade não valoriza o trabalho invisível das mulheres. E aí a liberdade feminina fica comprometida, né? Então, uma defensora da democracia, dos direitos das minorias, especialmente das mulheres. Ela nasceu em Nova York, é filósofo norte-americano, tem prestigioso cargo de professora no Ernest Freund, né, por distintos serviços na área do direito e da ética, da filosofia política também, da Universidade de Chicago. Publicou inúmeras obras, principalmente sobre ética e filosofia política, em que o rigor da investigação acadêmica é sempre guiado por um apaixonado liberalismo, defesa das liberdades. Liberdades que muitas vezes não são respeitadas pela esquerda, por isso que ela é uma crítica da esquerda, assim como também da direita. Sua exploração sobre a ética da antiga Grécia, a fragilidade da bondade, trouxe-lhe uma fama, mas hoje ela é igualmente reconhecida por suas visões liberais aí, no campo do feminismo. Defende os direitos das mulheres e as liberdades das mulheres, como em Sexo e Justiça Social, né? De 99, essa obra ela defende uma mudança radical aí nas relações familiares e de gênero, que condenam as mulheres a um papel subserviente, a um papel secundário. Eu já falava Simone de Beauvoir, um segundo sexo. Um sexo que é excluído, que é marginalizado, que é considerado secundário. Primeiro é o sexo masculino, com todos os seus privilégios e com todos os seus direitos, enquanto a mulher tem os seus direitos restringidos e tem o seu próprio trabalho, muitas vezes, invisibilizado, não valorizado. A mulher chega a trabalhar muitas horas por semana a mais do que os homens. Mas a maior parte dos trabalhos que a mulher realiza não é valorizado, principalmente não é valorizado nem socialmente, culturalmente, nem financeiramente. Ela faz o trabalho doméstico, cuida dos filhos, o trabalho de cuidado é sempre feminino, majoritariamente para cuidar de pessoas doentes, é a mulher que vai cuidar sempre. Mas nenhum desses trabalhos femininos são reconhecidos, são valorizados, é um trabalho invisível. E é um problema aí sério, né, que as mulheres enfrentam. Então por hoje é isso aí, galera.